Salve, salve, rapaziada. Olha, é o seguinte, eu trouxe aqui o Inácio lá do canal The Lion para simplesmente fazer esse vídeo pré-jogo. Tava trocando ideia com ele aqui no privado e ele simplesmente trouxe uma preocupação em si para essa partida. Claro, eu ainda não tinha visto a classificação e tudo mais. Sabia que o Fortaleza tá em toda essa dificuldade no campeonato, o Vitória também, porém, é um jogo realmente de 6 pontos para ambas as equipes. Isso porque o Fortaleza ele está com uma diferença grande para o Vitória. Hoje a diferença é de 7 pontos, porém o Fortaleza tem um jogo atrasado. Se vence esse jogo atrasado, o Fortaleza vai a 18. Vencendo o Vitória, ele ficaria a 1 ponto do Vitória, que tem 22 e tem a mesma quantidade de pontos do Santos, do Vasco, e está a 2 pontos do Atlético Mineiro, que é o confronto ali que o Vitória vai estar de olho, né? Atlético Mineiro e Santos. Vamos lá. É o seguinte, eu trouxe ele para saber a expectativa do torcedor do Fortaleza. É uma expectativa meio, assim, morna, né, Inácio? Eu tava vendo aí, média de público e tudo mais, o torcedor do Fortaleza abandonou o clube, foi? Porque, porra, eu conheço muito torcedor do Fortaleza, sei que o Castelão comporta muita gente, sei como é os clássicos rei, né, Ceará e Fortaleza, sempre quando jogam também contra grandes clubes e até contra medianos também, em Libertadores, em Sul-Americana, colocam bons públicos, mas eu tava dando uma olhadinha lá na sua live e média de público tá muito baixa, pô, para o comportamento que tem o Castelão. O que é que tu fala aí sobre esse jogo? E já quero saber as expectativas. Tá confiante ou não tá? Pela média de público aí, eu acredito que boa parte do torcedor esteja cabisbaixo, né? E aí, o que é que tu acha? Com a questão de público, a gente consegue, assim, até entender um pouco, porque é uma temporada recheada de frustrações, cara. A gente perdeu, a gente levou muita porrada esse ano, a torcida levou muita porrada esse ano, e é bem normal a torcida realmente ficar meio cabisbaixo, ficar meio pé atrás ainda com essa questão de lotar estádio. Mas eu acho que ainda vai dar um público bacana, eu acho que daqui para sábado a gente consegue ali, talvez, chegar perto dos 30 mil, que seria já um público razoável. E também entender, cara, que a partida é muito importante, cara. A partida é muito importante, a gente não pode, sem sombra de dúvidas, não pode perder pro Vitória. É inadmissível perder pro Vitória. Na verdade, o Fortaleza não tem time para perder pro Vitória, cara. A verdade é essa. O Fortaleza, se perder pro Vitória, é fadado ao rebaixamento, porque para mim, eu vejo o Vitória já com um time de Série B. Eu vejo o Vitória jogando a Série B do próximo ano. O Fortaleza, Inácio, mas o Fortaleza tá abaixo do time do Vitória. Beleza, mas ainda tem jogos para acontecer. O Fortaleza, querendo ou não, o momento que o Fortaleza não é bom, mas tudo depende do jogo de sábado. Eu tenho certeza que esse jogo de sábado pode ser o pontapé inicial para a gente sair dessa situação. Inácio, mas tu tá dizendo que se vencer vai sair da zona de rebaixamento? Não vai. Mas eu não vejo o Fortaleza ganhando do Palmeiras lá fora. A gente tem que ganhar do Vitória. O Vitória é totalmente plausível, é totalmente capaz da gente ganhar do Vitória em casa de um time que empata mais do que joga. É um time que é fadado a empates. Acho que o Vitória tem praticamente quase um turno de empate, se não me engano. São 10, 11 empates no Campeonato Brasileiro. E só por isso já é o suficiente pra gente. Não, é um time que a gente consegue sim ganhar. A gente consegue. Eu tava até falando o seguinte, Jefferson, se quiser a gente conseguisse vencer o Vitória, a gente fizesse um bom jogo lá em São Paulo e conseguisse pelo menos trazer um ponto contra o Palmeiras, a gente ficaria a gente poderia ficar 1 ponto, claro, dependendo dos outros jogos, poderia ficar 1 ponto de sair da zona de rebaixamento, sem ainda o jogo a menos contra o Atlético Mineiro. Então, assim, eu vejo que é um jogo importantíssimo. Eu respeito demais o Vitória, inclusive tem jogadores do Fortaleza que jogaram Fortaleza, Kaiser, Osvaldo, Ronald, tem muitos jogadores que eu sei que joga bola, mas o esporte para mim não tem time para vencer o Fortaleza. Se a gente não vencer o Fortaleza, pode jogar a Série B para mim. Para mim, se a gente para mim, torcedor do Fortaleza, eu acredito que, como eu, vários torcedores estão pensando do mesmo jeito. É a cartada final. Aqui, em Fortaleza, o clima é de completamente final. Porque boa parte da torcida entende que se perder para o Vitória, acabou o campeonato. Aqui é a última cartada, é o jogo decisivo, é jogo de final, é o jogo que a torcida está encarando. Olha, é a última que a gente tem. Se não somar pontos contra o Vitória, vai somar contra quem? Depois do Vitória, a gente tem o Sport. É outro jogo também totalmente possível da gente vencer. Então, assim, vejo o jogo de sábado como jogo crucial para o Fortaleza se manter vivo na competição. É o jogo, o Fortaleza, eu costumo estar falando aqui, que o Fortaleza ele tá brigando pelo acesso ainda dentro do campeonato. E o primeiro passo para a gente sair dessa zona, para a gente tentar sair dessa zona de rebaixamento, sem sombra de dúvidas, tem que passar por cima do Vitória. Sem sombra de dúvidas. Meu irmão, mas tu não acha grosseiro assim, não? Passar por cima do Vitória, velho? O Vitória, ele, por mais que, assim, tudo bem que o elenco do Vitória não é lá um elenco de gala, né? Mas já se mostrou muito competitivo contra clubes que o Fortaleza teve dificuldade, tá ligado? Assim, Mas assim, beleza. os caras vão com o técnico interino, os caras tomaram uma goleada de 8-0 do Flamengo recentemente. Então, assim, Inácio, mas o Fortaleza também perdeu pro Flamengo, também foi uma goleada. A gente também sofreu essa goleada aí, mais 8-0. O time vem
numa decrescente gigante também, o Vitória, né? Então demitiram agora, quem tá lá? Qual é o técnico que tá lá? Interino, né? O técnico? Rodrigo Chagas, não, ele foi efetivado, ele era interino, ele era da base do Vitória e ele foi efetivado. O Vitória vai cumprir realmente esse segundo turno com o Rodrigo Chagas, pelo menos que eu acho, né? Se ele também não fizer nenhuma loucura aí, pedir para realmente ser demitido ou o Fábio Mota contratar um técnico novo, um técnico realmente. Não que o Rodrigo Chagas não tenha competência para conseguir permanecer com o Vitória na Série A. Ele mostrou isso, muita competência no jogo contra o Atlético Mineiro. Claro que a gente também não pode botar aqui toda a culpa de falta de atenção de jogador, porque o jogador não respeitou a formação tática que ele impôs naquele determinado momento da partida, e que por isso o Vitória sofreu muita pressão, simplesmente no técnico que simplesmente assumiu o clube e teve esse fardo todo jogado em suas costas para comandar uma decisão, porque se o Vitória realmente não vence o Atlético Mineiro dentro de casa, com o poder do Barradão, que inclusive, Inácio, eu vou até fazer um outro vídeo, mas o torcedor do Vitória, diferente do Fortaleza aí, o torcedor do Vitória mostrou foi paixão. O torcedor do Vitória, depois de tomar 8-0, que nem você falou aí do Flamengo, o torcedor do Vitória foi mais de 27 mil torcedores no Barradão. Um Barradão que comporta 30 mil, um Barradão que eu acho que nem chega a 30 mil, viu? Para ser muito sincero. Porque para comportar todo esse público, teria que para o Vitória lotar todo esse espaço, teria que também conseguir um acordo com o Atlético Mineiro, que foi o adversário, para poder pegar o espaço ali do visitante. Então, assim, o Barradão foi completamente entupido e a torcida, diferente do que o Fortaleza promete fazer aí contra o Vitória, a torcida moveu o time à vitória, aos 3 pontos. O torcedor do Fortaleza aí, o que aparenta é que simplesmente largou o clube. Tá ligado? Eu acho muito difícil o Vitória perder essa partida assim, entrar entregue, entrar desatento. Pode ser que aconteça, tome um gol no primeiro tempo, no segundo tempo e perca a partida. Porém, contra vocês aí, o Vitória ele vem conquistando resultados bons, né? Vale também destacar os confrontos recentes aí no Castelão, Copa do Nordeste principalmente. Se eu não estou enganado, nos últimos jogos, o Fortaleza venceu o Vitória apenas uma vez, que foi o 3-1 do primeiro turno do ano passado. Né? De lá para cá, o Vitória vem conquistando resultados positivos, tanto no Barradão como aí, e também pelo Brasileirão e pela Copa do Nordeste. O que é que você tem para falar realmente? O torcedor largou ou não largou, meu filho? Não, a questão aí, primeiro do Vitória, eles estão se apegando aí, sabe? Realmente o Vitória de um tempo pra cá vem sendo realmente uma pedra no sapato do Fortaleza, isso é fato, né? Na Copa do Brasil a gente penou, no Campeonato Brasileiro talvez algumas vezes também a gente já penou, enfrentando o Vitória, mas na questão da torcida, não, acho que a torcida não largou não, a torcida realmente, como eu falei, a torcida tem os motivos, né? Eu acho que todas as mídias alternativas aqui de Fortaleza tá batendo nessa tecla de que realmente houve uma queda significativa na bilheteria, mas isso tudo culpa do próprio Fortaleza, né? O Fortaleza, de um tempo para cá, vem afastando seu torcedor do estádio, não só por conta de maus resultados, que é o principal, a verdade é essa, o principal que vem afastando o torcedor realmente é o campo em si, mas são uma série de fatores que vem afastando o torcedor, desde de materiais como camisa caro, o Fortaleza se blindou de um tempo para cá, né? A gente vê o Fortaleza muito blindado da sua torcida, afastando, não tem mais treino aberto, vai ter, se eu não me engano, agora vai ter um treino aberto, né? Não sei se vai ser contra o próprio Vitória, talvez seja contra o Sport, mas e as dificuldades lá dentro da Arena Castelão, no entorno, isso junta, né? Sem falar também das brigas internas, né, briga de egos lá dentro do Fortaleza, que reflete, isso querendo ou não, reflete na torcida do Fortaleza, né, reflete qualquer torcida do Brasil, porque assim, a gente vê isso um exemplo do próprio Sport também, aconteceu isso no Sport, aconteceu no Vitória, aconteceu no Vasco, aconteceu no próprio Bahia também, então o Fortaleza vive só o reflexo, a torcida do Fortaleza vive um reflexo do que é o Fortaleza em si, em campo, dentro de campo, entendeu? Veja bem, eu desculpe lhe interromper, viu? Você citou o Sport, citou Vitória, eu vou defender realmente o que eu observo. E o que eu observo, com todo respeito a você que se dispôs a estar aqui, porra, o Fortaleza, a torcida do Fortaleza está demonstrando ser uma torcida modinha, pô. Boa parte, pelo menos, não você, tá ligado? Não vários torcedores que eu conheço, tá ligado? Do Fortaleza, mas assim, tá demonstrando ser uma torcida modinha. Você citou Sport e Vitória.
Vitória, após tomar 8, botou lotação máxima no Barradão. Sport passou quase um turno inteiro sem vencer. E todo jogo lá na Ilha do Retiro era 20, 24, 23 mil torcedores. Isso com a ilha com capacidade máxima de 25, juntando com o público também do visitante. Ou seja, era a lotação. O Sport tem uma das maiores médias de ocupação, as maiores taxas de ocupação do Brasil. Entendeu? Uma das maiores taxas de ocupação do Brasil. Então, assim, eu, com todo respeito, não consigo olhar e dizer que simplesmente porque briga de ego lá dentro tá fazendo com que o torcedor do Fortaleza tá se mostrando ser modinha, pô. E se o Vitória for lá e vencer de vocês aí dentro, vai ser realmente uma água fria no que já tá morno, já tá amortecido. Eu acho até também que o torcedor, não porque tem muito torcedor do Fortaleza que não merece ser respeitado, mas a questão da palavra ser o torcedor modinha é porque simplesmente o torcedor do Fortaleza ele frequentou mais nos melhores momentos do que nos piores. Eu vi um grande número de torcedores do Fortaleza se revelando ser torcedor do Fortaleza ou passando a acompanhar mais o Fortaleza após Fortaleza se classificar para a Libertadores, a chegar em decisões ou em partidas decisivas de Copa do Brasil, em posições boas no Brasileirão, mas depois de toda essa maré de sorte, eu diria, porque o Marcelo Paz precisou de muita sorte, né, para acertar nas contratações, requer sorte. Não só competência, porque se fosse competência, por exemplo, o Brasil era campeão em 2014, era campeão em 2022, tá ligado? Porque perdeu para uma Croácia velha, uma Croácia realmente acabada, mas é sorte às vezes, sorte. E o que o Marcelo Paz conquistou muito foi sorte de ter o Fortaleza passando aquelas etapas, levando o público do Fortaleza ao jogo, ao estádio. E hoje a torcida do Fortaleza simplesmente se mostrou ser modinha. Com essa média de público que eu vi na sua live lá, por favor, repita aí. Quanto é a média de público do jogo, que até agora, para o jogo que será já amanhã, né? Esse vídeo aqui tá saindo na sexta. A última parcial que saiu foi 20 mil, um pouco mais de 20 mil, mas eu acredito que chegando mais próximo do jogo, a gente chega pertinho ali dos 30 mil, com muita sorte a gente bate os 35 mil. Mas eu falo, repito e reafirmo aqui, se a gente chegar a perder pro Vitória, aí eu acredito que, cara, só mostra que não vou dizer que a temporada vai ser uma piada, né? Piada tá sendo a torcida do Fortaleza, pô. A torcida abandonou, pô. Isso aqui é piada, pô. Estamos falando de um clássico nordestino onde o Vitória leva vantagem em cima do teu Fortaleza, pô. Assim, nos últimos jogos, seja aí ou no Barradão, Fortaleza, como você mesmo citou, o Vitória é uma pedra no sapato do Fortaleza. E aí, o torcedor, em vez de ver isso em pré-jogo, analisar tudo, e simplesmente entupir o Castelão de torcedor para apoiar e tudo mais. Vamos fazer corredor, rubro-negro não, corredor tricolor, né? Vamos fazer todo esse mutirão, mosaico, isso aqui. Irmão, vamos apoiar, porra. Vamos apoiar. Não, abandonou o clube, pô. Abandonou o clube, meu irmão. Caralho. Sim, não. Questão é assim, piada, eu posso ter até me expressado mal, mas realmente eu encaro como isso, porque assim, tudo bem que a gente realmente vem sendo uma pedra no sapato, o Vitória vem sendo uma pedra no sapato do Fortaleza, mas a questão é que é o Vitória, e com todo respeito ao Vitória, mas se a gente não ganhar do Vitória, a gente vai ganhar de quem? A gente vai enfrentar o Vitória e a gente vai enfrentar logo em seguida o Palmeiras. Vitória ou Palmeiras? Vitória ou Palmeiras? Não dá pra gente colocar na balança e dizer que o Palmeiras dá pra vencer. Não dá pra dizer que a gente é favorito contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Mas o Vitória, a gente tem que, com todo respeito novamente, eu entendo que o momento do Fortaleza não é bom, mas a gente tem que passar por cima e a gente vai passar por cima do Vitória. A gente tem que vencer o Vitória, entendeu? Não só do Vitória, como a gente também tem que ganhar do esporte, entendeu? Né? Vamos aguardar, vamos aguardar. Eu só sei que o que você tá falando aqui, com certeza, será corte de pós-jogo se caso o Vitória vencer, viu? Porque aguarde, vai, aguarde. Inclusive, eu vou até programar uma live de pós-jogo, se você não for pro Castelão. Uma live de pós-jogo pra gente fazer uma resenha aqui de pós-jogo e eu trazer um torcedor também do Vitória. Eu vou ver se eu convido o Marcos Guedes aqui ou o Thiago do Vamos Negro. Ou qualquer um. Mas é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto, família.